abençoe aí a vida do Pedro por esse louvor, que Deus abençoe a sua vida, você que está nos assistindo. Primeiro, compartilhar algo com a igreja. Essa semana surgiu muitos rumores, que já poderíamos estar voltando os cultos, que o prefeito iria liberar o culto nas igrejas. Na verdade, querido, o governo do estado, ele mudou a nomenclatura que ele estava falando, ele tinha definido a proibição, então era proibido fazer culto, e agora não, eles mudaram o decreto, e no decreto está o seguinte: recomenda-se não fazer culto, por enquanto, pelo menos até o dia 31 de maio agora, possivelmente voltando a partir de junho. Então por isso que a gente optou de seguir a recomendação também, Nós somos cristãos, nós somos obedientes às autoridades, e elas ainda entendem que ainda não é o momento de estar voltando a fazer os cultos. Então o conselho de pastores se manifestou aceitando a recomendação, esperando também um pouco mais. Então nós também decidimos esperar um pouco mais, já estamos aí mais de 2 meses já fazendo culto nos nossos lares, dos nossos lares, sem estar indo no prédio físico da igreja, mas Deus tem estado presente. Creio que Deus tem alcançado você na sua casa através do Facebook, do YouTube, das mídias sociais aí, e Deus tem falado ao seu coração. Então nós resolvemos aceitar a recomendação, e a recomendação é que nós não voltássemos ainda até o dia 31 agora de maio, Então, mas hoje, mais o final de semana que vem, nós ainda estaremos fazendo culto aqui da minha casa, você assistindo aí da sua, e possivelmente lá para junho, nós já estaremos voltando gradativamente, com muitas restrições, fazendo culto lá da nossa igreja, tá bom? Mas amém. Mas Deus, como eu tenho falado, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, e graças a Deus que vocês que congregam ali com a gente sabem que não é o prédio físico que mantém a presença de Deus, Nós temos o Espírito Santo, Deus está em nós, o culto é vida, então nós cultuamos a Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia, amém? Queridos, vamos à palavra então. Eu queria ler aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Olha que coisa interessante. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Olha aí, o povo, cada um achava uma coisa. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa linda. E aí Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então o próprio Deus revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que eu queria compartilhar com você hoje, querido? Preste atenção numa coisa. Eu queria fazer uma pergunta: quem é Deus para você? Se nós pegarmos as grandes religiões, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, nós vamos ver algumas interpretações, algumas percepções de quem é Deus. Para os judeus, Deus ele é o criador do universo, ele é o criador do cosmos, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o criador de tudo. Deus ele tem influência em tudo. Essa é a visão dos judeus. Se nós pegarmos os islâmicos, os descendentes lá que creem na doutrina de Maomé, eles veem Maomé como profeta. Maomé foi um profeta que veio 610 anos já da era cristã e formou o islamismo, Então muitos, os muçulmanos, eles têm Maomé como profeta, como eles têm Jesus como um profeta também. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, eles creem que Jesus é um profeta. Então eles seguem o islamismo, a doutrina de Alá. Eles se entregam para Alá de corpo, alma e espírito. Eles renunciam praticamente a sua vida para viver para Alá. Eles abandonam a si mesmos, eles são bem radicais em relação a isso.
É assim que prega o islamismo. O islamismo ele vem de uma linhagem bem mais radical. Agora, para nós, já os cristãos, né? Quem que Deus é para nós, os cristãos, né? Deus, para nós, os cristãos, Ele é o que governa tudo. Ele é o que criou o mundo. Só que nós, cristãos, nós acreditamos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós acreditamos na Trindade. Então, nós entendemos que quando Jesus ele esteve aqui na Terra, Ele representou o próprio Deus. Ele representou o próprio Pai. Então aquela percepção que os judeus tinham de Deus, como lá no Monte Horebe, a sarça ardendo, né? E Moisés vendo a sarça pegando fogo e não se consumindo, e Deus falando com Moisés ali, o povo tinha uma percepção de um Deus meio vingativo, de um Deus meio bravo. Essa era a imagem dos judeus lá atrás, né? Até tirando eles mesmos do Egito, fazendo os sinais. E muitas pessoas têm uma percepção de Deus. Mas, na verdade, querido, eu acho que isso não importa. Não importa como as pessoas pensam que Deus é. Porque às vezes nós estamos preocupados. A gente, como cristão, a gente tem uma carência, uma necessidade de fazer com que as pessoas conheçam o nosso Deus, né? Como se nós fôssemos exclusivos. Deus fosse só nosso. Só nós temos o direito de ter Deus. Ninguém mais tem Deus. Está lá no meio do mato, que nunca ninguém foi lá e falar de Jesus para ele. Ele não sabe que aquele Deus é muito maior que isso. Deus não cabe em religião. Jesus ele não veio formar nenhuma religião. A religião é uma coisa do homem, né? Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar e ele age de diversas formas. Ele se manifesta de diversas formas para cada um. Mas a grande questão é quem é Deus para você? Porque nós temos uma percepção muitas das vezes errada de Deus. Eu tenho conversado com muitas pessoas, né, muitos cristãos, e aí muitos lá para o lado do legalismo, os mais religiosos, falam assim: não, esse coronavírus é uma praga que Deus mandou. Esse vírus é da vontade de Deus, que o povo estava precisando levar um chacoalhão. Nós temos muito disso de vontade de Deus. Às vezes uma mãe perde um filho, a gente chega lá na nossa simplicidade, foi da vontade de Deus, né? É fácil nós falarmos para o outro que é da vontade de Deus quando ele está sofrendo. É fácil nós falarmos para alguém que perdeu um filho, que hoje no caso a nossa querida mãezinha perdeu o marido, foi da vontade de Deus. A gente tem essa mania de sempre estar colocando, né, que tudo é da vontade de Deus, mas será que é mesmo? A pergunta que eu faço: será que tudo é da vontade de Deus? O coronavírus é da vontade de Deus? As guerras é da vontade de Deus? Os terremotos, a fome, as pestes, tudo é da vontade de Deus? Porque se nós imaginarmos dessa maneira, que tudo é da vontade de Deus, querido, pode ser bom, mas pode também ser ruim. Porque nós passamos a ter uma imagem negativa de Deus. Nós começamos a achar que Deus ele é alienado à nossa dor. Que Deus ele não se preocupa com o nosso sofrimento. Eu estou sofrendo, mas é da vontade de Deus que eu sofra. Eu estou desempregado, estou passando necessidade, estou passando fome, meu filho está doente, minha esposa morreu, mas tudo é da vontade de Deus. Só que isso gera em nós uma percepção um pouco errada de Deus. Será que tudo isso é da vontade de Deus? Às vezes nós olhamos para a Bíblia, né, e muitas palavras ali, quando elas são traduzidas do hebraico, do grego para o português, elas acabam trazendo uma conotação diferente no nosso entendimento. Até a palavra temor, né, que muitos falam que nós temos que temer ao Senhor, dá aquela coisa que Deus ele é bravo, ele é rude, ele é vingativo. Mas nós sabemos que a palavra temor, o significado mais realista para nós no português, seria respeito, né? Quando nós respeitamos a Deus, quando nós temos reverência a Deus. Temor é uma questão de medo. Como que você vai amar quem você tem medo? Você não ama quem você tem medo. Então, a palavra vontade, algumas colocações que ela está na Bíblia também, ela dá a entender que tudo é da vontade de Deus. Se nós olharmos lá no livro de Jó, aí nós vemos que Jó ele perdeu todos os bens dele, todos os animais dele, ele perdeu os 10 filhos dele, ele perdeu a saúde dele. Aí você vai falar assim: foi da vontade de Deus. Não, querido, não foi da vontade de Deus. Você olhando para o texto, nós vamos ver o quê? Que o diabo
pediu a permissão para Deus. Deus ele permitiu, mas que aquela era a vontade de Deus? Não. Na verdade, Deus ele está no controle de tudo. Deus, como nós vemos, né, lá em Mateus capítulo 10, né, que é o pardalzinho, ele não cai de uma árvore se não for da vontade de Deus, né? Isso quer dizer o quê? Que a vontade de Deus, algumas versões traz vontade, outras consentimento, outras é do conhecimento de Deus, mas é que nada no mundo acontece à parte de Deus, porque Deus ele está em todo lugar. Deus está na guerra, Deus está na peste, Deus está na morte, Deus está nas dificuldades. Por quê? Porque Deus ele está em tudo. Quando Moisés perguntou o que ele falaria para Faraó, né? Quando perguntarem que é o Senhor, o que eu vou falar? Deus falou: eu sou o que eu sou. Falou: o que eu sou te enviou, né? Não dá para definirmos Deus. Deus não cabe numa definição nossa, né? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o que era, o que há de vir, a raiz de Jessé, o filho de Davi, a estrela da manhã, a pedra da esquina. Nós vamos ter definições aí, centenas em relação a Deus. Mas o que eu queria que você entendesse hoje, você percebesse realmente quem é Deus para você. E talvez você está tendo uma percepção errada de Deus. Porque quando eu creio que tudo é da vontade de Deus, eu fico um pouco zangado com Deus. Eu estou passando dificuldade, eu perdi o meu emprego. Aí eu falo: me dá vontade de Deus. Mas lá no fundo eu estou com raiva de Deus. Deus, o Senhor fez eu perder o meu emprego. Se um filho meu morre, se um ente querido meu morre, aí alguém chega e fala: foi da vontade de Deus. Eu, tudo bem, me dá vontade de Deus, mas eu fico bronqueado com Deus. Por que o Senhor tirou meu filho de mim? Por que o Senhor tirou a minha esposa? O Senhor tirou meu marido? O Senhor tirou meu pai? Tirou minha mãe? Então, querido, qual é a sua percepção real de Deus? E é isso que eu queria que você entendesse, que para mim, a maior percepção de Deus, quando Pedro fala aqui: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele está falando de Jesus. Ele está falando que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é aquele Filho de Deus que iria vir, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tranquilo. Mas o Deus Pai de Jesus, o Deus Pai meu, Pai seu, qual é a percepção que nós temos dele? E eu queria ler aqui que é o próprio Jesus falando do Pai. Quando aqui em Lucas capítulo 18, é uma conversa de um homem rico, um jovem rico que chega diante de Jesus e fala assim, né? Certo homem importante lhe perguntou. Então, um homem rico, importante lá da sociedade daquela época, chegou para Jesus e perguntou para Jesus. E ele falou assim: bom mestre. Olha como que ele chamou Jesus. Jesus estava ali fisicamente, em carne e osso. E aí aquele jovem rico chega e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta do jovem rico. Agora, olha a resposta de Jesus. E é aqui que eu encontro quem é Deus para mim. É nesse ponto que eu queria que você entendesse. Qual que é a sua ômega? Deus é o primeiro, Deus é o último, Deus é o... Qual é a sua percepção de Deus? Para mim está aqui. Olha a resposta de Jesus. Por que você me chama bom? Respondendo que eu sou bom. Tivemos o vídeo travou um pouquinho aí, mas eu creio que já voltou ao normal. Então, voltando aqui, aquele jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para ele: calma aí, você está me chamando de bom? Querido, como que nós não vamos ver Jesus como alguém bom? Jesus, ele é bom. Para nós Jesus é bom. Mas olha o que Jesus falou: eu não sou bom. Por que me chamas bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom. Ninguém. É Jesus falando. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Oh, querido, qual que é a sua percepção de Deus? Jesus, ele resumiu nessa palavra que Deus, ele é bom. E bom cabe tudo.
Uma criança que está chupando um sorvete e fala assim: esse sorvete é bom. Uma família que compra uma casa e fala assim: essa casa é boa. Alguém que está diante de uma mesa comendo uma comida e fala: essa comida é boa. A palavra bom, ela só tem conotações boas, positivas. Então, eu não posso atribuir nenhuma coisa negativa a Deus. Ah, Deus é carrasco, Deus é vingativo, Deus não me ama porque Ele deixou eu sofrer, porque Ele levou meu filho, levou meu pai, levou minha mãe, levou meu amigo. Não, querido, entenda. Tenha essa percepção de Deus a partir de hoje. Que Deus é bom, aconteça o que acontecer, fale para todos ouvirem, não importa a situação que você está passando, fale: o meu Deus é bom. Eu posso não entender o momento que eu estou vivendo hoje, eu posso não compreender por que meu filho morreu, por que a minha esposa morreu, por que eu estou com um parente em depressão, por que eu estou com um filho nas drogas, por que eu perdi o emprego, por que eu estou passando dificuldade financeira. Eu posso não entender nada disso, mas isso não me faz ter nenhuma objeção contra Deus, nenhuma dúvida desse caráter e desse amor desse Deus que é bom. Primeira epístola de João diz que Deus é amor. O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é amoroso. O nosso Deus, Ele se compadece de nós. Agora, se nós não entendermos isso, se nós não tivermos essa percepção cravada em nosso coração, realmente guardado aqui, nos momentos adversos da nossa vida, nós vamos ver Deus como a maioria vê. Quando tudo dá certo para eles, ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas quando as coisas não dão certo, o que eles falam? Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo, Deus está me punindo porque eu pequei. Oh, querido, às vezes você está aí com tanta culpa, e aí acontece uma coisa, como nós somos bombardeados pelo legalismo. Ah, você não deu o dízimo, por isso que furou o pneu do carro, por isso que você bateu o carro, por isso que você perdeu o emprego. Para com isso, querido. Deus, Ele te ama, Deus, Ele é bom. Quando a gente é tentado, não devemos nem falar que foi Deus que tentou, porque Deus não pratica o mal, Deus não tenta ninguém. Então, conforme o momento que você está passando, se você não tiver essa maturidade, se você não tiver essa consciência, você pode ser influenciado por pessoas que não têm a percepção correta de Deus. Toma uma aguinha. O vírus está aí. E aí as pessoas falam, né? Deus mandou o vírus. Ah, Deus quis matar milhares de pessoas. Deus quis chacoalhar a terra. Deus quis fazer com que os homens buscassem mais a Ele. Não, querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus, Ele transforma tragédia em triunfo. Deus transforma desgraça em bênção. Quando José estava lá no Egito, depois de ser vendido como escravo, depois de ser preso injustamente, depois de 13 anos de sofrimento, agora ele é governador do Egito, ele está governando o Egito. Os irmãos dele chegam lá no Egito para comprar alimento, e agora eles têm que encarar o próprio José, aqueles a que eles tinham vendido, aqueles que eles achavam que tinham morrido. E quando José se revela para eles, eles reconhecem que é José, eles falam: agora estamos fritos, agora nós vamos morrer, porque ele vai pagar o mal que nós fizemos para ele, ele vai retribuir o mal que nós fizemos para ele. Sabe o que José fala para os irmãos dele? Fala: vocês bem tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Querido, quando nós sabemos quem Deus é, tudo muda, a nossa visão muda, nós encaramos as coisas diferentes. É essa percepção de Deus que você precisa ter, que Deus, Ele é amor, que Deus te ama. Aquela mulher que foi apanhada de adultério, em João 8,
Pegaram ela em pleno ato de adultério, colocaram ela diante de Jesus e começaram a falar que ela tinha que ser apedrejada, porque na lei de Moisés dizia que toda pessoa que fosse apanhada de adultério, ela tinha que ser apedrejada. Estava na lei de Moisés, estava escrito. Jesus simplesmente abaixou, começou a escrever ali na areia e deu uma sentença. Simplesmente falou para aquelas pessoas: é verdade, está escrito na lei de Moisés, e ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada, mas atire a pedra, a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Olha só, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? A Bíblia diz que foram todos saindo, a começar dos mais velhos, foram todos indo embora. E aí Jesus olhou, não tinha mais ninguém ali, a não ser a mulher, falou: filho, cadê aquelas pessoas que estavam te condenando? Ela olha para trás e falou: Senhor, eles foram todos embora. Aí, Jesus, como cumpria a lei, Jesus, como era um servo autêntico de Deus, ele pegou uma pedra e malhou na cabeça da mulher, né? Foi isso que Jesus fez, né? Porque ele é vingativo, ele é justiça, ele tem prazer em ver a coisa certinha ali acontecendo, olho por olho, dente por dente. O que Jesus fez? Ele perdoou aquela mulher. Ele tinha todo o direito de tacar pedra nela, de condenar ela, de julgar ela, mas ele simplesmente falou: filho, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais, eu também não te condeno. Cadê os que te condenaram aqui? Eu também não te condeno. Falta essa compreensão. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo chave da Bíblia, versículo 16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo decorou esse versículo, todos nós sabemos que esse versículo é o versículo chave da Bíblia. Mas você já leu o 17? Querido, a gente precisa ler o 17 também, porque isso vai trazer um refrigério ainda maior para a nossa alma. Porque o 17 ele diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Fosse salvo. Deus quer salvar. Deixa eu falar para você: o coronavírus mata, Deus salva. A peste mata, Deus salva. As pessoas condenam, Deus ele liberta. Essa é a percepção. Ele não veio para condenar. Às vezes você está aí na sua casa porque alguém lá da igreja te condenou. Você pecou, você fez algo errado, você teve uma escolha, uma opção sexual diferente das demais, você praticou algo que na sociedade todo mundo viu aquilo como algo terrível, e você se sentiu extremamente condenado por todos e até por Deus. Mas deixa eu falar para você: Deus não veio para condenar, Deus veio para salvar. Está perdido? Está perdida? Eu tenho uma boa notícia: Ele te achou hoje. Se você está ouvindo essa palavra, porque Ele te achou hoje. Querido, não interessa o que você fez há 10 minutos atrás. Eu estou falando para você que a percepção que você tem que ter de Deus é que Deus é bom. Eu sou ruim, você é ruim, mas Deus é bom. Isso que me consola, isso que me conforta. Eu mesmo sabendo que eu sou ruim, eu sei que Ele é bom. Eu mesmo sabendo que eu sou falho, que eu tenho defeito, Ele me perdoa, Ele me aceita como eu sou. Agora a desgraça da religião, ela monta um padrão e ela fala: para Deus te amar, você tem que ser assim, 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 tem que se vestir assim,
tem que se manter assim, tem que ter a opção sexual assim, tem que fazer isso, querido. Deixa eu falar para você, mentira de Satanás. Porque Deus não te ama pelas suas opções. Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama pelo que você é. E você é um filho amado. Você é uma filha amada. Você é alguém que Ele te ama tanto, tanto, porque o apóstolo João, ele diz isso lá na sua primeira epístola, que Deus prova o seu amor para conosco, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o Filho para morrer por mim e por você, pelo traficante, pelo maníaco do parque, pelo homicida, pelo pedófilo. Jesus morreu pelo pedófilo. Ah, você odeia o pedófilo? Jesus não odeia pedófilo. Jesus tem compaixão de pedófilo. Você odeia a prostituta? Jesus não odeia a prostituta. Jesus teve compaixão da prostituta. Você odeia o ladrão? Jesus não odeia o ladrão. Jesus tem compaixão do ladrão. E o desejo é que todos se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, para ter uma vida boa, para parar de sofrer. Porque às vezes, querido, Deus, Ele tem uma vontade sim, que nós façamos as escolhas certas. Por quê? Porque quanto mais fizermos as escolhas certas, menos vamos sofrer. E Deus, como Pai, não quer que nós soframos. Então nós temos muita percepção errada de Deus. Indo lá para Lucas capítulo 15, nós vemos a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo é uma boa referência também de percepções erradas de Deus. Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele ficou de saco cheio da casa. Como todo filho mais novo, um dia fica. Como todo adolescente, um dia ele fica. Mudanças, são hormônios, são mudanças, são percepções diferentes. Eles querem sair da mesmice, querem sair da rotina, querem descobrir coisas novas. E aí aquele filho mais novo chega para o pai e fala: olha pai, o negócio é o seguinte, eu quero a minha parte da herança, eu quero viver a vida. Eu quero viver a vida da minha maneira. Eu quero curtir, eu quero ser feliz. Eu quero buscar um contentamento para minha alma que está aqui com sede. E o pai, ele não põe objeções. Ele dá a parte da herança do filho mais novo. E em um momento o pai implora para o filho mais novo ficar. Ele quer que o filho aprenda uma lição. E ele permite que o filho ele permite que o filho vá. Agora, se você perguntasse se era da vontade do pai que o filho fosse, não era, querido. Mas o pai permitiu. É isso que nós temos que entender. Por quê? Porque o pai do filho pródigo sabia que aquilo que ainda que parecesse ruim, ia gerar coisas boas no filho. Por isso ele permitiu. Porque quando o filho vai e desfruta de uma vida de promiscuidade, de uma vida de pecado, de uma vida cheia de erros, de falhas, e a hora que ele cai em si, a hora que ele vê que tudo é ilusão, que tudo era vaidade, que tudo era correr atrás do vento, como diz Salomão, e ele percebe o abismo que ele chegou, o poço que ele entrou, ele percebe que ele fez uma escolha errada. Ele fez uma escolha terrível, mas o pai não interviu. Às vezes a gente quebra a cara e fala: querido, Deus permite. A escolha é sua. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, como está em João 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Então é lógico que a vontade de Deus é ver a gente em paz, é ver a gente feliz, é ver a gente próspero, é ver a gente com saúde. Só que Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele não interfere nas nossas escolhas. Como um pai que chega uma hora e ele deixa o filho fazer o que ele quer, porque já saiu da redoma do pai, o pai já não tem mais controle. Deus também é assim. Ele não vai interferir nas suas escolhas.
mas Ele sempre tem te orientado a fazer as melhores escolhas, mas é você que decide. E aí aquele filho pródigo, ele vai embora, ele decidiu ir, mas lá, a hora que ele perdeu tudo, a hora que ele viu que os amigos que ele tinha era ilusão, que o dinheiro era ilusão, que as meretrizes eram ilusão, que a bebida era ilusão, que viajar era ilusão, que conhecer outras pessoas era ilusão, que tudo aquilo que ele imaginava que seria feliz, que seria bom para ele, quando ele percebeu que tudo era ilusão e ele perdeu tudo, ele falou: quer saber de uma coisa? Eu sei quem é meu pai, eu sei como meu pai trata os empregados. Meu pai é uma pessoa boa, meu pai é bom, e ainda que eu errei, ainda que eu falhei, ainda que eu pequei, eu sei que se eu voltar para minha casa, pelo menos ele vai deixar eu ficar num lugarzinho, ele vai deixar eu me alimentar, ele vai deixar eu trabalhar para ele, porque eu não tenho mais nenhum direito de ser filho dele. Eu errei demais, mas eu quero só ser um empregado, porque eu estou sendo empregado aqui de um homem ruim, que não me dá nem comida, e eu tenho vontade de comer as bolotas do porco. Como que eu fui largar o meu pai lá, que é um cara tão bom, um ser tão bom, trata os empregados bem, sempre me tratou bem como filho, vou voltar para a casa do meu pai. E aí o filho mais novo, ele volta para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, você, pai, que já teve um filho que voltou para casa, o que você fez? Enfiou o dedo no nariz dele e falou: eu não te falei? Quebrou a cara, né? Vai, me desobedeceu. Tá vendo? Agora vem aí com o rabinho entre as pernas, volta para casa. É isso que você faz, né? Tá vendo? Você é ruim, mas Deus é bom. O pai do filho pródigo é o nosso pai, é esse Deus, que ele não perguntou nada para o filho. E quando o filho quis se justificar, ele falou: filho, não precisa falar nada. Toma um banho, troca de roupa, vamos fazer festa, porque o que importa para mim é você, meu filho, não importa o que você fez, o que importa é que você voltou. E agora eu estou feliz, porque você voltou, você está em casa. É isso que importa, eu não quero saber o que você fez, o que importa é que você me viu como pai, você percebeu que eu te amo, e por você perceber que eu te amava, você voltou para os meus braços. Essa é a percepção que eu e você temos que ter. Não importa por onde a gente ande, não importa o que a gente faça com as nossas escolhas erradas, porque nós somos falhos, nós fazemos escolha errada mesmo, nós quebramos a cara mesmo. Mas Deus é bom, Deus é Pai. E agora há uma festa, há uma alegria contagiante naquela casa. Todos estão felizes. E quando o filho mais velho agora vai chegando e vê a festa e pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí falam: rapaz, você não sabe o que aconteceu, o seu pai está feliz. Por que seu pai está feliz? Por que meu pai está feliz? Porque o seu irmão voltou. Mas o filho mais velho, o irmão, não se alegrou. Querido, sabe o que é triste? É que nós vemos essa cena na igreja constantemente. Nós vemos que, infelizmente, a igreja, ela foi ensinada a ver defeitos, a ver falhas, a julgar, a condenar. Muitos líderes inflamaram os seus fiéis, os seus membros, a serem religiosos, a serem pessoas condenatórias, a estarem sempre condenando, julgando. Ah lá, você viu fulano, adulterou. Você viu o cicrano, entrou nas drogas. Você viu o filho da fulana? Ah lá, virou homossexual, virou lésbica. Ah, é castigo de Deus, querido. Deixa eu falar para você, isso não é o meu Deus, não. Esse não é o Deus que eu sirvo, não. O Deus que eu sirvo é esse que abraça, que beija. Ele não esperou o filho tomar banho, não. O filho veio fedido, o filho veio mal cheiroso. Ele abraçou, ele beijou, porque era um filho. Esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que é bom, um Deus que é Pai. Agora, qual que é a percepção de muitos? É
igual do filho mais velho, que questiona, que briga com o pai, porque o pai é bom. O Senhor trata esse meu irmão aí dessa maneira. Onde já se viu isso? Eu que sou o perfeito, eu que sou o bonzinho, porque eu fiquei em casa, eu não saí, eu não larguei o Senhor na mão. O Senhor nunca matou um bezerro, um cabrito para mim. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe como o filho mais velho via o pai? Como um patrão, como alguém de barganha, como alguém de troca, que é o que a religião, que é o que a igreja ensina para muitos, a fazer troca com Deus, a fazer barganha com Deus. Olha, Deus, eu fui bonzinho, tá? Aquela coisinha de criança. Olha, se você for bonzinho, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta, no final do ano você vai ganhar um carrinho, você vai ganhar um brinquedo, mas tem que ser bonzinho. Ó, se você fizer coisa errada, né? Quantos pais que não fazem isso para os filhos? Se você fizer coisa errada, filho, o papai do céu não vai gostar de você. Criançada que está me assistindo, mesmo se você fizer coisa errada, o papai do céu vai gostar de você sim, porque ele te ama. Ele te ama. É lógico que não é bom você fazer certas coisas, que você vai fazer mal para você, você vai entristecer, ele vai ficar triste, vai ficar chateado, mas ele não vai deixar de te amar. É impossível Deus deixar de nos amar. Se tem uma coisa impossível, é Deus deixar de nos amar. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Bom é aquele que traz benefício. A palavra bom quer dizer isso. É aquele que traz benefício. Ele só traz benefício. Então, em vez de nós ficarmos aí procurando pelo em ovo, em vez de nós ficarmos aí questionando coisas, por que Deus deixou isso? Por que Deus deixou aquilo acontecer? Vem um estuprador, entra numa casa, estupra uma criança, mata uma criança, e a gente entra de novo nessas crises. Cadê Deus que deixou fazer isso? Cadê Deus que deixou fazer isso? Querido, Deus, Ele deixou a gente ter o livre-arbítrio. Olha o que a gente fez com o nosso livre-arbítrio. É por isso que nós ansiamos um dia estarmos com Ele, morando face a face. É por isso que nós entendemos que estamos aqui de passagem. Eu e você temos o poder de fazer esse mundo melhor, mas o que nós fazemos? Deixamos ele cada vez pior, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Querida, a vontade de Deus não é que ninguém morra. Na verdade, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, não na do ímpio. Deus tem prazer na morte daquele que está nele, que está fazendo bem. Agora, o que muitos pensam? Ah lá, o mocinho morreu, o bandido ficou vivo. Graças a Deus foi o mocinho, porque ele já foi para a glória. Agora o bandido, Deus está dando um tempo para ele se arrepender, para ele se converter dos maus caminhos e também um dia ir morar no céu, também um dia encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer na morte do justo. Mas não, é acontecer alguma coisa que sai da nossa realidade, da nossa vontade, aí a gente já começa a questionar Deus. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Querido, eu não sei se você está fazendo essa pergunta para mim hoje, onde está Deus? Mas deixa eu falar uma coisa para você, que eu tenho uma convicção, e eu sei onde Deus está. Ele está aqui, através do Espírito Santo. Eu sei que Ele habita em mim. Eu sei que eu sou templo do Espírito Santo. Eu sei que agindo Deus ninguém pode impedir. Eu sei que quando eu faço alguma coisa boa, não vem de mim, vem dele que está aqui dentro. O ser, a pessoa Levi, também tem vontade de matar, também tem vontade de fazer coisas terríveis, mas é porque eu tenho um Deus reinando dentro de mim, que eu dei a minha vida para Ele. Falei, olha, eu não cuido mais da minha vida, a partir de hoje é o Senhor que decide. E é por isso que se eu faço alguma coisa boa, não vem de mim mesmo, mas vem dele que está dentro de mim. E é por isso, quando você deixa o Espírito Santo fazer morada no seu coração, esse amor vai se exalando. Você vai levando luz, você vai levando paz, você vai levando refrigério.
Os verdadeiros adoradores de Cristo, eles não julgam, eles não condenam, eles não criticam e eles não reclamam. Se você está fazendo alguma dessas coisas, querido, talvez o Senhor ainda não é o seu Senhor na sua vida. Porque na primeira epístola de João, capítulo 3, ele fala: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, o amor do Pai não está nele. Sabe quando o amor do Pai está dentro de você? Sabe quando o Espírito Santo está dentro de você? Quando te fazem mal. Mas você paga o mal com o bem. Quando te criticam, quando te caluniam, quando falam injúrias de você, mas você não injuria ninguém. Você só tem boca para bem dizer, você não maldiz ninguém. Nós somos influenciados hoje, pelas mídias, a falar mal das autoridades, falar mal do governo, falar mal de fulano, falar mal de sucrano. Não, se o amor de Deus está em você, querido, você não perde tempo falando mal de ninguém, você não perde tempo criticando, você não perde tempo julgando a pessoa pela opção sexual dela, julgando a pessoa pelas decisões dela, porque ela está casando, com o que ela está fazendo, com o que ela está gastando. Não, querido, você tem a sua vida para você cuidar. Deixa eu falar uma coisa para você: você vai dar conta da sua vida. Ninguém salva ninguém. Você vai dar conta da sua vida. Cuidado com o que você fala, porque tudo que nós falarmos, Deus vai nos trazer a juízo. Tudo que sair das nossas bocas. Por isso que nós não devemos condenar, nós não devemos julgar, nós não devemos criticar, nós temos que orar. E nós temos que ter prazer em ver a pessoa restaurada, renovada e regenerada. Amém? Entendeu que Deus ele é bom? Entendeu que Deus ele é Pai? Entendeu que a nossa percepção não tem que ser de um Deus patrão, mas tem que ser de um Deus de paz, de amor, de justiça e de retidão. Agora, a vontade de Deus é que você faça a coisa certa. A vontade de Deus é que você ame o teu inimigo, que você alimente os que têm fome, que você ajude os necessitados, oprimidos. Essa é a vontade de Deus. Agora, morreu fulano, morreu cicrano, desgraça, coronavírus, peste, a vontade de Deus não. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Agora, a vontade de Deus é que você tenha paz, é que você seja feliz, é que você sinta que os seus pecados foram perdoados, é que a sua dívida foi paga lá na cruz do Calvário. Quando ele falou está consumado, ele falou tetelestai, quer dizer está pago. Nós não devemos mais nada, pecamos, somos falhos, pecadores, sim, mas o sangue de Cristo nos purificou de toda a culpa, de todo pecado e de todo medo. Quando o amor de Deus está dentro de você, querido, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu sei que esse Deus me ama, eu não tenho mais medo nem da morte. Não tenho mais medo da morte, porque eu sei quem é Deus. Ele é Deus dos vivos e também é Deus dos mortos. Ele é Deus. Tenha essa percepção que Deus é bom e que Ele é Pai e que Ele nos ama.